Olá, tudo bem? Findando a série de vídeos sobre um fundamento da unidade, hoje nós vamos falar sobre a unidade na formação do homem. Então, quando o Eterno estabeleceu o homem no Jardim do Éden, ele organizou todas as coisas de acordo com o modelo que ele mesmo já possuía. Ele nunca chegou ao Éden pensando no que fazer. Ele já tinha tudo planejado e desenhado. Bastou entregar ao homem tudo muito bem planejado para que não houvesse nenhum erro. O Eterno não trabalha sem planejar nada. Tudo que ele faz é desenhado e planejado. Se você ler o Salmo 139, você vai descobrir que ele revela que já nos conhecia ainda quando éramos uma massa informe. Ou seja, nós ainda estávamos sendo formados e ele já nos conhecia. E diz que nossos dias já estavam registrados em seu livro. Isso é, quando você já estava, ainda estava sendo formado, o seu destino já estava traçado. Então o Eterno planeja o teu dia de nascer e já tem reservado o teu dia de morrer também. E o modelo do homem que estava previamente definido segundo o pensamento do Eterno e a sua vontade é que o Senhor criou o homem no Éden. Ele não estava criando apenas um representante dele na terra. Nós não somos os seus representantes, nós somos a presença dele na terra. E existe uma diferença entre ser representante e ser a presença. Ser representante é refletir algo ou alguém que está distante de nós. Ser a presença é refletir algo ou alguém que está em nós e não distante de nós. O Senhor nos criou para andar com Ele, não longe dele. Por isso a criação do homem obrigatoriamente teria que ser executada dentro do princípio da unidade. E unidade é para todos os sentidos. O homem foi feito para ser Ele aqui na Terra. E para isso a unidade teria que ser a base da formação e a convivência permanente entre ambos. Logo, dois, o Eterno e nós teríamos que ser um. Então, quando o Eterno decidiu a criação do homem, ele usou duas palavras poderosas: imagem e semelhança. E nós precisamos entender muito bem o significado desses conceitos para que, e a intenção do Senhor em usá-las, para que a gente consiga compreender por que ele usou isso. Então, vamos precisar distinguir as duas palavras. Semelhança é algo que se parece com algo que já existe. Imagem é uma cópia exata a algo que também já existe. A primeira diz que se parece com o original. A segunda diz que é exatamente igual ao original. Então você não é uma mera cópia, você é um rascunho original do Eterno. A palavra semelhança do Eterno se refere ao caráter divino e como ele se manifesta em nós. A unidade entre esses dois seres não é estática, ela não é imóvel, pelo contrário, ela se manifesta em todos os momentos de nossa vida. O caráter divino é conhecido na Bíblia pelo que ele mesmo fala dele, ou seja, o Senhor se apresenta sempre manifestando as suas características que definem o seu estilo. Vamos ver quais são: amor, bondade, benignidade, fidelidade, compaixão, misericórdia, paciência, longanimidade, mansidão, humildade, gozo, paz, temperança, paternidade, perdão, sabedoria, entendimento, conselheiro, justiça, alegria, protetor, doador, supridor, sustentador, honra, dignidade, santidade. Agora é necessário que tomemos cuidado em não confundir as características de sua personalidade com os atributos divinos, que são uma exclusividade do Eterno, que não foi dado ao homem, por exemplo, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Todas essas virtudes colocadas acima devem fazer parte e ser encontradas no homem. Se nós somos semelhantes a ele, todas elas devem fazer parte de nós, devem estar dentro de nós, dentro do nosso caráter. Nós transmitimos a vida divina entre os homens, e isso se chama unidade. Se você não cultiva essas virtudes em sua vida espiritual, você está falhando em alguma coisa, falhando principalmente com o Eterno. Semelhança é isso, é ser parecido com ele. Ele é bom, então você também tem que ser bom. Ele é paciente, você tem que ser paciente. Ele perdoa, você tem que perdoar. Agora é fácil entender a nossa semelhança com o Altíssimo. As virtudes que estão nele também foram plantadas no caráter do homem, no nosso caráter. Não somos representantes desse caráter, somos muito mais do que isso. Nós somos os manifestadores desse caráter divino na Terra. Com ele, nós devemos manifestar a presença e a unidade com o Eterno. O homem foi formado em unidade para viver em unidade na plenitude da comunhão com o seu Criador, e ele não aceita menos que isso.
A segunda palavra é imagem. Uma vez constituída a semelhança, era necessário estabelecer a imagem. Nós dissemos que a imagem é uma cópia do que já existe. A semelhança é um conjunto de virtudes abstratas. Isso é, você não toca nas virtudes com a sua mão. Elas existem, você as percebe, você as sente, você as manifesta, mas elas são invisíveis, não são tocáveis. Agora, com a imagem é bem diferente, não é assim. A imagem é algo palpável, algo que você tem que sentir fisicamente, você a toca. Então, onde o Eterno teria uma imagem que pudesse reproduzir o homem segundo a sua imagem. E para entender isso, eu quero te explicar que sobre 7 coisas que já existiam antes da criação. Então, primeira coisa, a Torá. Segundo, o arrependimento. Terceiro, o Jardim do Éden. Quarto, o Geena, o inferno. Quinto, o trono da glória. Sexto, o templo. E sétimo, o Messias, o Jesus. Essas 7 coisas já existiam antes da fundação do mundo. Então, se você quer ler, você vai ver lá em João 17,5, em 1 Pedro 1,20, em João 8,58, em Colossenses 1, do 13 ao 17. E se você olhar todos esses versículos acima, você vai ver que eles vão atestar a existência do Messias antes que o mundo existisse. Ele estava com o Pai. Ora, se ele já estava com o Pai e o Pai sabia que um dia teria que se manifestar ao mundo como homem natural, era lógico que o Pai tivesse também o modelo de como ele seria representante na Terra. Então, como Jesus viria na Terra, como ele enviaria o seu Filho na Terra. Então, tudo perfeitamente planejado pelo Eterno. E é claro que havia um desenho para o seu Filho. E ao criar o homem, nada melhor para o Pai do que criar o homem segundo esse mesmo desenho, segundo essa imagem. Já que seria com esse desenho que seu Filho se apresentaria na Terra. Esse desenho era o protótipo que formaria a linha de montagem de todos os homens. Então, é mostrar que a unidade é fundamento de reino. O reino e o rei não podem existir sem unidade. A igreja não pode ser uma unidade se ela tem problemas de desajuste em sua comunidade. Grupos que não se unem na comunidade cristã causam embaraços para o crescimento da igreja. Um reino dividido ou uma casa dividida não subsistem. O Eterno não opera onde não existe unidade. Agora, já que somos a semelhança e a imagem dele, isso significa que quando nos movemos em nosso caminhar diário, as pessoas deveriam enxergar como se nós fôssemos o próprio Senhor caminhando na terra. Você acha isso difícil? Você acha isso impossível? Pois não é não. Jesus várias vezes disse isso para as outras pessoas. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E ele disse que aqueles que crescem fariam obras maiores do que ele fez. Então nós temos que entender isso, tomar posse disso nas nossas vidas. E não é bom, ele fala que não era bom que o homem ficasse só. E se o homem também não era bom que o homem ficasse só, também não era bom que o Messias ficasse só. E o Messias preparou para o homem, o Messias preparou uma ajudadora, uma adjuntora, né? Uma mulher que fosse coluna ao lado dele. E para Jesus, o Senhor preparou a igreja, a noiva que está esperando a vinda do Senhor. Mas não é a noiva vestida de noiva, é uma noiva vestida com roupa de guerra, uma noiva vestida para cumprir as profecias dele na terra, uma noiva que vem para guerrear as causas do Senhor. Então, se você ler, a unidade perfeita entre Cristo e a igreja se revelará nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremos e demos-lhes glória, porque já são vindas as bodas do Cordeiro e já a sua esposa, que é a igreja, se aprontou. Então nós temos que entender que nós estamos ligados pelo pescoço. Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo. E isso significa unidade, porque mesmo estando longe fisicamente, estamos ligados no Espírito. E Ele cuida de nós e nos protege. Mas chegará um dia que nós e Ele estaremos juntos na eternidade. Então essa mensagem que eu quero deixar para você, encerrar essa série de vídeos falando sobre fundamentos de unidade, que você possa meditar sobre isso, você possa escutar, você possa compreender. E se tiver dúvidas, pode me procurar aqui, não tem problema nenhum da gente esclarecer. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.